perca de tempo, abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 5. Glória a Deus. Lucas, capítulo 5. É a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu tenho certeza que Ele vai falar conosco aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu confesso para os irmãos que eu senti a presença de Deus poderosamente aqui hoje já. Estou sentindo. E eu sei que Ele tem mais. Amém? Glória a Deus. Quem achou, diga eu. Quem não achou, diga, espera aí, pastor. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, coisa linda, né? Apertar a multidão só para ouvir a palavra do Senhor. Estava ele, ou seja, Jesus, junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para as águas mais profundas e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos toda a noite e nada pescamos, mas sobre tua palavra lançarei as. Ao fazê-lo, colheram uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes começavam a romper-se. Então acenaram para os seus companheiros que estavam no outro barco, a fim de que os ajudassem. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, está uma palavra maravilhosa, uma história linda, que fala sobre uma pescaria, uma pesca. Aqui tem bastante gente na nossa igreja, talvez que já saíram para pescar, alguns habilidosos, né? Com seu conhecimento de pescaria, sabe mais ou menos como que funciona, tem uns macetes, tem as artimanhas, tem as suas estratégias, o jeito de pegar peixes. Outros, assim como eu, é ruim demais na arte de pescar. Hoje estava em casa a tia da minha esposa, que também é minha tia, né? E ela estava falando justamente sobre isto. O Senhor já tinha me dado a palavra, e ela falando sobre pescaria, estava mostrando alguns peixes grandes, né? A Márcia, que foi na sua casa, ela também, que ela pegou. Eu falei: mas você comprou esse peixe? Como que foi? Ela: não, eu pesquei, eu peguei o peixe. E ela mostrou os peixes que o esposo estava pegando e comparando, né? Ó, que eu peguei, tem que segurar com as 2 mãos. Agora que o meu esposo pegou, é menorzinho, né? Cada um tem as suas habilidades. E teve um dia que eu saí para pescar junto com eles. E acordamos cedo de manhã, se preparamos. E eu ansioso ali, né? Primeira vez que eu saí para pescar, eu falei: eu vou arrebentar, vou pegar muito peixe. Aí eu só peguei, perguntei, né? Como que faz, tal? E passaram algumas estratégias. E acordamos cedo, fui ansioso lá, tal. E
Vamos lá, cada um com sua vara, né? Aí de repente opa! Peguei um peixe. Falei, vai chegar a minha vez. Aí de repente o outro, opa! Peguei. Falei, deixa eu levantar a minha. Eu levantei e não tinha nada. A minha isca já não estava mais lá. Falei, que miserável. Não, vamos lá, de novo. Fui lá, peguei, coloquei a isca. Agora vai. Aí falaram para mim, ó, quando você sentir uma fisgada, você dá um toquinho e puxa. Falei, beleza. Aí eu tô lá. Aí eu senti alguma coisa. Aí quando eu puxei, cadê a isca? Sumiu de novo. E ali eu fiquei a manhã inteira triste, frustrado, bravo, chateado. Você conseguiu pegar algum peixe aquele dia? Também não. Eu e minha esposa ficamos tristes demais. Você pegou, Leninho, algum? Também não. Eita. Alessandro, você pegou algum? Também não. Rose? Eita, equipe boa, hein? Se a gente vivesse de pescaria, estava falido. Estávamos falidos. Assim como foi essa pesca. Esses discípulos estavam praticamente igual a nós. Talvez, se fosse nos dias de hoje, vamos entrar nessa pescaria, amém? Se fosse nos dias de hoje, de repente, sai uma reportagem lá no jornal, aí chega a mulher da previsão do tempo, né? Fala assim, olha, amanhã o clima está muito bom. Aí de repente Pedro está lá escutando, junto com João, Tiago, né? Amanhã o tempo está muito bom, céu aberto, sol durante o dia, noite serena, tranquila, vai ter uns ventos para o sul, né? E uma notícia para os pescadores. De repente você que é pescador, amanhã é o dia, porque o mar está para peixes, né? Cenário de hoje não está na Bíblia, tá? Aí talvez Pedro, ansioso já, né? Afoito do jeito que ele é, já pega o WhatsApp dele, já manda para João, fala, João, você viu aí como que tá amanhã, tá, não sei o que, e aí? Pedro, top, hein? Eu vi a reportagem, muito boa, Pedro. E aí, bora amanhã à noite? Aí de repente João, joinha para cima, né, pastor Samuel? Confirmando. E aí, Tiago, bora? Amanhã, pescaria. Aí de repente Tiago, fechado. A mãozinha, é nós. Tamo junto. E ali eles se prepararam, talvez acordaram cedo, prepararam os elementos ali da pesca, prepararam a rede, o barco, prepararam tudo que eles tinham que preparar para ir para a pesca. Passou o dia, combinaram a noite, porque falaram, a noite vai ser o momento dessa pescaria. E de repente começa o início da noite, eles pegam seus barcos, saem das margens da terra, da praia, e começam a remar, e indo para o local onde eles iriam pescar. Talvez João falou assim, ei Pedro, aqui tá bom, esse local aqui eu acho que está excelente. Não, João, tem um local ali que ali não tem como não pegar peixe, ainda mais com a noite de hoje. Vamos para lá? Vamos. Aí seguiram mais adiante, foram. De repente Pedro falou assim, aqui é o local.
Estão preparados? Pedro, estou muito preparado, Pedro. Estou feliz aqui, estou ansioso. A gente vai pegar muitos peixes. Talvez Tiago falou: deixa que eu lanço a primeira rede, porque eu quero ver resultados aqui, naquilo que eu vou fazer. Aí Pedro falou assim: então vai lá, Tiago, faça isso agora, pega peixes para nós. Aí de repente Tiago catou ali a sua rede, preparou e pá, lançou. Aí de repente começa a puxar. Tá leve, Pedro. Puxa, Tiago. Pedro, não veio nada, rapaz. Ei, Tiago, você desaprendeu, é? Vai lá, João, sua vez. Aí João, com as suas habilidades, acho que eu peguei, hein? Pedro, tá um pouco pesado aqui. Puxa, João. Agora tá leve. Eu acho que enroscou ali em alguma coisa. E aí, João? Nada, Pedro. Vocês são mole, rapaz. Vocês parecem que não têm as mesmas habilidades que tinha ontem, outros dias atrás. Ei, deixa comigo que eu vou lançar essa rede. Aí vai a vez de Pedro. Veja só. Analisa. Vai lá e pá. Não vou nem olhar. Pedro, olha, Pedro. Não, quero olhar não. Olha, rapaz, quero não. Vou olhar, vai. Nada. Uma coisa está diferente aqui, tá esquisito. Vamos tentar de novo? Vamos. Aí tentaram novamente. A Bíblia não relata detalhes, mas trazendo esse cenário que acredito que talvez a noite foi desse jeito, lançando as redes e nada de trazer peixe. Talvez com a varinha e só vinha o gancho. Nada de resultado. Talvez falaram assim: vamos fazer o seguinte, já é 3 horas da manhã, vamos descansar, vamos dormir um pouco aqui, lá para as 4 horas, 4:30 a gente tenta de novo. Talvez fizeram isso e acordaram, falaram: agora é a hora. Lançaram a rede, puxaram e veio bastante peixes, né? É isso? Não venho nenhum peixe, irmã Beth. Nada. E assim foi a noite inteira. Chegaram de manhã na beira do lago, encostaram os seus barcos e começaram a lavar as suas redes. Talvez tristes, talvez desanimados, abatidos, talvez falando assim: o que eu vou dizer lá em casa? Passei a noite inteira fora, minha esposa está lá esperando. O que eu vou falar para ela? Meu filho está precisando de pão, e eu precisava dos peixes para vender aqui, precisava gerar renda. O que eu vou dizer? Talvez tristes, abatidos, preocupados, que geralmente o homem é assim, quando ele sai para fazer alguma coisa, não consegue vender, não consegue prestar serviço, não consegue ganhar nada, e às vezes ele chega triste em casa, abatido, e eles estavam pensando desse jeito. Talvez, queridos,
os seus dias estão desse jeito. Talvez você está tentando algo em um projeto, ou tentou, e não teve o resultado que você queria alcançar. Talvez o teu casamento, você está lutando por ele, lutando pela tua família, pela tua casa, e você não conseguiu o resultado que você queria. Talvez você chegou nessa situação. É hora de lavar as redes, ou seja, estou abrindo mão, porque não deu certo. Ei, só que nesse momento que eles estavam fazendo isso, eles escutaram um barulho. E era o barulho da multidão. E diz a palavra de Deus aqui no versículo 1, que a multidão estava um empurrando o outro, empurrando um da direita, empurrando o outro da esquerda, talvez empurrando Jesus. Estavam se empurrando, querendo chegar próximo de Jesus, porque eles queriam um milagre, queriam uma cura, queriam as mãos de Jesus. Não, eles queriam os pés de Jesus. Eles queriam somente ouvir a palavra que estava saindo da boca de Jesus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, só isso que eles queriam, ouvir a palavra de Deus. Pedro estava lá, talvez com Tiago, João, lavando as redes, e Jesus chega ali junto com a multidão, e chega em Pedro e fala assim: eu posso usar o seu barco? Talvez fosse eu, ia falar assim: estou cansado, trabalhei a noite inteira, Jesus. Ah não, pede o do outro vizinho aí, precisa ir embora. Ou talvez fosse você falaria assim: será que ele não está me vendo? Será que ele não sabe o que aconteceu essa noite? Será que ele não conhece a minha frustração? Ao invés de ele perguntar como eu estou, ao invés de ele falar como que foi a minha noite e trazer um resultado aqui para mim, não, ele pede o meu barco emprestado. Mas Pedro, a Bíblia não fala detalhes, mas eu acredito que ele falou assim: Jesus, você quer o barco, Jesus? O senhor quer o barco para pescar? Aí Jesus falou assim: não, eu quero para pregar, para ministrar. A Bíblia não fala, mas eu acredito que essa foi a conversa. E Pedro falou assim: pode subir, Jesus. Faz o seguinte, e tira aqui da terra e afasta um pouquinho, leva para mais adiante. Uma vez Pedro, sem entender, ele emprestou o barco, e Jesus falou isso. E quando nós falamos de terra, falamos de coisas terrenas. Talvez Jesus trouxe um significado aqui para a gente através dessa história, dizendo assim: quando está na terra, está nas tuas mãos. Você tem poder, você tem domínio, você pode muito bem controlar esse barco aqui. Mas tira da terra, leva para o mar, porque aí o domínio é meu. Aí sim é emprestar o barco, aí sim é entregar na mão de alguém. Eu lembrei quando a gente estava noivo. A gente estava noivo com minha esposa, e eu queria ir para o cinema de qualquer jeito, pastor.
Queria convidar ela para o cinema, só que naquela época eu não tinha carro, gente. Não tinha carro. Eu não tinha moto. Eu não tinha barra forte. Nem tipo um carro eu não tinha. Eu cheguei na minha sogra, ela tinha comprado um Palio zerinho. E eu tímido, falei: sogra, presta o carro para mim? Claro, empresto. Você já tirou a carta? Já tirei. O sogrão estava do lado. Tirou mesmo, rapaz? Tirei, sogra. Ah, então tá bom. A gente vai emprestar o carro para você. Aí eu fui em casa, tomei um banho, me perfumei. Aí cheguei lá. E aí? E aí, amor? Cadê a chave? Ah, meu pai tá lá no volante. Ele vai levar a gente. Aí o sogrão foi lá, levou a gente no cinema. Aí chegou lá no cinema. Falou: senta aqui, neguinho. Sim, senhor. Aí, filha, senta aqui. Sim, pai. Filme bom, né? Escolhemos assistir a Paixão de Cristo. Lançamento. Estamos lá assistindo o filme. Alegre, romântico, né? Aí chegam umas cenas fortes do filme, que realmente é um filme forte, tem cena forte. E o pessoal tudo chorando no cinema. E ele: você quer ketchup? A nossa noite foi daquele jeito. Aí eu pergunto para você: isto é emprestar alguma coisa? Isso é emprestar o barco? É emprestar o carro? Tem gente que é assim, né? Empresta e fica monitorando, controla. Só Deus. Mas Jesus, Ele quer que a gente coloca nas mãos dele e fala assim: Jesus, o domínio é teu. Já para evitar intervenção humana, ele já fala assim: Pedro, afasta da terra. Tudo bem, Jesus, eu estou entendendo. E Jesus começa a ministrar. Talvez ele fala nas suas mensagens de pessoas frustradas, pessoas tristes, pessoas que às vezes passou a noite inteira tentando alguma coisa e nada de resultado. Talvez, não sei qual a mensagem que ele trouxe ali, mas ele estava trazendo uma mensagem em cima do barco. Fez do barco um púlpito. Estava pregando e ministrando. Quando ele acabou de pregar, as pessoas ouviram ali a mensagem de Cristo. Ele chega em Pedro, no versículo 4. Ele fala assim: quando acabou de falar, disse a Pedro: vai para as águas mais profundas e lançai as vossas redes para pescar. Primeiro, Pedro já tinha entregado o barco, tinha emprestado o barco para Jesus. Se nós fôssemos dar um título para essa mensagem hoje, seria: empreste o seu barco para Jesus e verás o que Ele vai fazer.
Empreste o teu barco a Jesus, prestar mesmo, não ficar no volante. Emprestar de fato e não ficar monitorando, colocando o rastreador. Não. Entregue. Deixa ele usar. E verás o que ele fará, ou o que ele vai fazer. Eles emprestaram. Segundo, Jesus pregou em cima do barco e eles ouviram a voz de Jesus. Terceiro, eles receberam uma mensagem profética, tipo: lança as tuas redes no alto mar, ou seja, vai às águas mais profundas, dizendo assim: Pedro, Tiago, João, saia do raso. Vocês querem bênçãos grandes? Águas profundas. Vocês querem resultados? Águas profundas. Vocês querem sair da mesmice? Águas profundas. Vocês querem mais de mim? Profundas. Saiam da terra. E Jesus estava falando lá, e para nós também aqui. E eles obedeceram a palavra de Jesus, mesmo que já tentaram pescar a noite inteira por diversas vezes, talvez desanimados, abatidos, tristes, mas eles receberam a mensagem de Cristo. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mesmo que aos nossos olhos seja impossível, mesmo que aos olhos dos discípulos fosse impossível pegar peixes ali naquela manhã, talvez pensaram: poxa, a noite inteira nada, a noite é mais fácil de pegar peixe, e nada. De manhã Jesus manda a gente fazer isso, só por fé, né? Mesmo que fosse algo impossível, eles foram sobre a palavra de Cristo. E Pedro fala assim no versículo 5: Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos toda a noite e nada pescamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Mas porque o Senhor está pedindo, eu vou fazer. Porque o Senhor me direcionou, eu vou executar. Porque se fosse por mim mesmo, por nós aqui, estávamos em casa já. Mas não, mestre, sobre a tua palavra nós vamos lançar. E eles fizeram isso. Foram até o alto mar, até as águas profundas. Jesus olhou assim para eles: talvez eu vi vocês se matando à noite, só que agora é diferente. Lança. Pode, mestre? Pode. Onde? Lado direito. Pá! Tá o microfone aqui. Tá muito pesado. Gente, me ajuda. O que foi, Pedro? Ei, uma coisa aconteceu aqui. Vamos lá, João, com a câmera. Vamos lá, Thiago.
trouxeram. Redes vazias? Fala assim: estavam cheias. Estavam cheias de peixes. Diz a palavra do Senhor que as redes estavam tão cheias de peixe que elas começaram a querer se romper. Diz assim no versículo 6: ao fazê-lo, aquilo que Cristo pediu, colheram uma grande quantidade de peixes. Ué, tem um mistério aqui. Ao fazê-lo, vírgula, colheram. Como que se colhe peixe? Colheita geralmente é na terra, não é? Você planta semente, que o Luiz trouxe aqui, uma boa semente. Depois de um tempo você vai lá e colhe. Plantação, colhe tudo aquilo que você semeou em abundância, né, na safra. Mas eles colheram peixes. Quando Jesus fala, algo normal vira anormal. Ele faz além daquilo que a gente espera, além daquilo que a gente precisa. Eles só queriam pescar, mas eles colheram uma grande quantidade de peixe e foi colocando no barco. Joga, joga, vai, vai. Pedro, pera aí, o que foi, rapaz? Encheu. Não cabe mais não, Pedro. Ô José, ei, traz outro barco aqui, porque tem muito peixe. Aí encostou outro barco. Joga, abençoa, receba, vai enchendo. E diz a palavra de Deus que os dois barcos foram totalmente cheios. Quando nós emprestamos o barco para Jesus, o seu barco nunca vai voltar do jeito que a gente emprestou. Volta diferente. O barco deles foram vazios e voltaram cheias. Quando nós emprestamos o barco para Jesus, Ele enche o nosso barco, nos abençoa e abençoa aquele que está do nosso lado. Eu sempre falo para o pastor Roberto, e sempre falo para as pessoas que convidam eles para almoçar, para fazer alguma coisa, né? Quando recebe algum convite, eu sempre falo: eu sou pastor auxiliar. Se convidar o pastor, convida também. Tem que ajudar. Eu tenho que colar nele para ser abençoado também. Quando nós colamos do lado de pessoas abençoadas, nós também somos abençoados. Quando Jesus tem uma bênção grande para nós, aquele que está do nosso lado também é abençoado. Cutuca seu irmão e fala assim: para de falar mal de mim e vem comigo. Quando nós emprestamos o barco para Jesus, a nossa vida é mudada. A vida dos discípulos foram mudadas naquele momento. Versículo 8 diz assim: Simão Pedro, vendo isto, prostrou-se
sobre os pés de Jesus. Ou seja, eu não quero mais as suas mãos, eu quero os teus pés. E disse: Senhor, afasta-te de mim, pois sou um homem pecador. O outro homem que disse isso era Isaías, dizendo: Deus, eu vou morrer, eu vou perecer, meus olhos viram a tua glória, eu sou um homem de lábios impuros. Aí que Deus fez: ei, anjo, pega uma tenaz, uma brasa viva tirada do altar e desça até Isaías e toca nos seus lábios. Aí o anjo fez isso, desceu, tocou, pá. Aí Isaías ouve uma voz dizendo: a quem enviarei? A quem há de ir por mim? Aquele mesmo homem que estava falando: eu não posso nem chegar perto de Deus, não posso nem ver. Ele estava dizendo assim: eu, Senhor, envia-me a mim. E Pedro talvez a mesma coisa: Senhor, se afasta de mim. É nesse momento que Deus, Ele faz algo excepcional. Ele olha para nós e fala: chegou no ponto que eu queria. Se afasta? Beleza. É agora que eu vou aumentar a minha intimidade, o meu relacionamento com você, porque você está no ponto que eu quero. Jesus disse assim: não temas, Pedro, porque de agora em diante será pescadores de homens. Quando nós emprestamos o barco, a nossa vida, o nosso ser para Jesus, Ele não devolve vazia. Pastor, mas eu quero isso na vida do meu esposo. Presta ele para Jesus. Presta. Pastor, mas está acontecendo coisa terrível com ele. Deixa. Você vai colocar a mão? Você emprestou? Deixa Jesus trabalhar, porque Ele vai voltar diferente. Ele vai devolver diferente. Vai devolver cheio. Glória a Deus. Quando nós emprestamos o nosso barco para Jesus, a renúncia, versículo 11: eles então, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Você está cheio de Deus, né? Trabalharam ali a noite inteira, nada de resultado. Jesus faz um milagre deste, um barco cheio de peixe, muitas receitas ali naquela empresa, naquela sociedade, e eles simplesmente deixaram o barco, deixaram o peixe, deixaram a sua vida, deixaram tudo para seguir Jesus. Isto é renúncia. Quando nós emprestamos de fato, nós fazemos estas ações. Amados, diante dessa história aqui, estava analisando e a gente vê que Jesus, Ele não queria o barco emprestado. Jesus não queria o barco ou os barcos, mas Ele queria pessoas. Repita comigo e diz: Jesus não quer o meu barco emprestado, mas Ele me quer, porque nós somos o barco que Ele quer entrar, quer usar, quer transformar, quer fazer coisas poderosas. Então se entregue hoje para Ele. Jesus entrou no barco para pregar para pessoas. Ele usou o barco para ministrar
para pessoas. Jesus não queria o barco, mas queria um objetivo: trazer pessoas para Ele. Jesus entrou no barco para direcionar alto mar, águas profundas, lançar a rede, mas direcionar quem? Pessoas. No barco Ele fez milagres, aquela grande quantidade de peixe. Ele fez milagre para mudar vida de pessoas. E no barco disse para Pedro: você vai pescar, continuar pescando, Pedro, mas não no barco, não aqui, mas eu vou fazer de você pescadores de pessoas, de homens. Então Jesus, Ele nos quer. Jesus, Ele nos procura. Jesus, Ele quer uma total entrega, para que Ele possa fazer milagres, para que Ele possa mudar outras pessoas através de nós. Eu estava analisando aqui, concluindo já, eu estava analisando aqui a história. Eu falei assim: Jesus, onde que estavam os peixes na primeira pescaria que não tiveram nenhum resultado? E quando o Senhor mandou lançar a rede? Aí eu escutei uma voz dizendo: eles estavam no mesmo lugar. Eu analisei, já fiz um esboço ali, com a comparação, e eu entendi. Porque quando Pedro, Tiago e João foram pescar na primeira pescaria ali, aquele primeiro momento, Pedro foi sem Jesus, os discípulos foram sem Jesus. E na segunda, eles foram com Jesus. Na primeira, ele usou talvez ali os seus conhecimentos. Eu sei pescar, eu sei onde tem peixe, eu sei o momento, eu sei a hora, deixa comigo, que eu vou fazer. E não tiveram nenhum resultado. Mas na segunda, ele foi debaixo da palavra profética de Jesus: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Na primeira ele foi na escuridão, mas na segunda ele estava com a luz de Cristo, que ele conseguia enxergar melhor. Na primeira ele foi com a força do seu braço, mas na segunda ele foi debaixo das mãos de Jesus. É diferente quando a gente faz alguma coisa confiando nos nossos braços, nos nossos conhecimentos. Mas quando a gente faz as coisas direcionados, as coisas, o cenário e o resultado, eles mudam. Na primeira, Pedro foi cheio de si, mas na segunda, ele foi cheio de Deus. Já tinha recebido a palavra, já tinha recebido a ministração, ele foi cheio do Senhor. Não, eu poderia ir para casa, mas eu vou lançar. Eu poderia ir embora, mas eu vou até o alto mar. Eu poderia ficar aqui, mas eu vou até as águas profundas, porque eu sei quem é esse homem que está falando comigo. Na primeira, Pedro talvez se cresceu, mas na segunda diminuiu, para que Cristo crescesse. Jesus, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Deixa eu me lançar aos teus pés. Mas o Senhor é um Deus santo. O Senhor é o verdadeiro Messias. Aí está o resultado satisfatório. Está aí o resultado dessa grande pesca. Na segunda tinha Jesus. Na primeira ele foi no poder da sua rede.
Mas na segunda, ele foi no poder, na unção, com a presença do Espírito Santo. Ele foi no poder de Deus. Nós precisamos de bênção. Nós precisamos mudar a nossa vida. Nós precisamos enxergar mudanças. Mas para que isso aconteça, temos que entregar de fato o barco para Jesus. Faça isso nessa noite. Ouça o que Ele tem para dizer para você. E se Ele falar assim, tira seu barco da terra, faça isso com segurança. Se Ele falar, vai até as profundezas, águas profundas, faça isso. Se Ele falar, lança agora, esse é o momento que vai acontecer uma grande colheita. Se Ele falou, faça, porque com certeza Cristo está acima de tudo aquilo que a gente pode fazer e alcançar. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluias. Qual que era o problema dos discípulos aqui nessa pesca mesmo? Qual que era o problema deles? Era a falta de peixe, de fé também. Mas na história, eles estavam lavando as redes porque eles tinham um problema aqui. E o problema era a falta de peixe. Talvez com a falta de peixe, talvez naquele momento, eles não queriam, até noites anteriores, eles não queriam seguir Jesus, não queriam fazer a vontade. Talvez estavam desanimados, talvez estavam abatidos, talvez estavam sem fé. Então Jesus falou assim, o problema de vocês é falta de peixe? 2 barcos cheios. E agora? Não, mestre, agora nós vamos te seguir. E qual que é o nosso problema? Falta de peixe? Qual que é esse peixe? Pastor, o meu problema é emprego. Ué, você já está empregado. O meu é faculdade. Quantos semestres mesmo você já está cursando? Não, agora eu vou fazer algo para Cristo. Agora eu vou fazer, mas daqui a pouco. Quando eu casar? Tem quantos anos de casado mesmo? Agora eu vou exercer o meu ministério. Não, daqui a pouco. Quando eu tiver o meu carro. Já é o segundo ou o terceiro? Muitas vezes a gente coloca alguns bloqueios nas nossas vidas. Mas Jesus já trouxe resultado para todos nós. Somente entregue o seu barco. Deixa Ele entrar. Confie. 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 Saia do volante. Deixa Ele dirigir. Deixa Ele liderar. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou o teu barco ou a tua vida para Jesus e queira fazer isso nessa noite, não, pastor, não dá mais, é hoje, não dá para aguentar mais. Tem alguém? Se estiver, levante suas mãos, a gente quer orar por você.
Alguém que está afastado, que nunca mais deixou Jesus entrar no seu barco e quer hoje abrir as portas para ele entrar. Levante suas mãos, que a gente quer orar por você. Glória a Deus. Levante suas mãos agora nesse momento. O barco é simbólico, mas Ele quer você. O barco, ele é simbólico, mas Ele quer a tua vida. Ele quer pessoas. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Deus. Talvez tem pessoas que entraram aqui nessa noite desiludido, abatido, angustiado, talvez com falta de fé, talvez passaram a semana inteira pescando e nada, Senhor. Talvez estão há meses e não pegaram nenhum peixe, Deus. Pai, mas em nome de Jesus, nós acreditamos na Tua palavra. Racaia sou de candarabacandara. Nós acreditamos nessa palavra, Senhor. Acreditamos que o Senhor tem coisas maravilhosas para fazer nas nossas vidas. Racaia sou de candarabacaia sou de candarai. Ei, Jesus, entre no nosso barco, Pai. Se o Senhor quiser afastar um pouquinho da terra, afasta, Jesus. Basta, basta, Deus. Nós queremos uma dimensão maior, Pai. Nós precisamos da Tua presença, precisamos da Tua voz, precisamos ouvir a Tua palavra, precisamos aumentar a nossa fé. Faça isso, Deus, em vida de pessoas que talvez entraram aqui deste jeito, Pai. Talvez uma pessoa só, não sei, mas a Tua palavra não volta vazia, Pai. Ei, lança a tua rede. É Jesus que está dizendo. É Jesus que está proferindo esta palavra. Lança a tua rede. Pracaia sou de candarabacaia sou de candarabacandarai. Pracamanahaya suki mini candarabacandarabacandarai. Lança sobre a palavra dele. Lança. E você verás o que ele vai fazer. E você vai colher